Jesus, aplaudindo ao nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso, amém? Ele é poderoso para fazer em nossas vidas muito além do que nós pedimos ou pensamos. A partir do momento que você acordou hoje pela manhã, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs, vocês creem nisso em nome de Jesus? A partir do momento que você acordou, que nós acordamos, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Talvez você diga, mas a minha vida não mudou até hoje. Parece que nada muda, parece que nada vai para frente. Toda manhã o nosso Deus, Ele nos alcança com a sua misericórdia. Todas as manhãs nós temos uma nova chance de fazer diferente, amém? De andar na presença do Senhor. Vamos então fechar os nossos olhos? Vamos falar com o nosso Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é poderoso, aquele que tem nos alcançado todas as manhãs, todos os dias, em todo tempo e em todo momento. Oh meu Deus, nós queremos, ó Pai, te engrandecer, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, ó Pai. Oh meu Deus, e a tua palavra diz que o homem não pode querer nada se do céu não lhe for dado. Tudo provém do Senhor, ó Deus. Tudo provém de ti, Senhor. E nós queremos, ó Pai, nos achegar diante do Senhor. Se achegue diante dele agora. Entregue agora os teus caminhos a Ele. Creia que Ele fará o impossível se tornar possível. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do nosso coração. E nesta manhã, Senhor, nós queremos entregar a Ti o nosso melhor. Diga isso para o Senhor. Diga, Senhor Jesus, nesta manhã eu quero entregar ao Senhor o meu melhor, a minha melhor adoração, a minha melhor oração em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o único digno, ó Deus, de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Vem sobre o Teu povo aqui nesta manhã, Senhor. Vem operando o Teu querer, vem, meu Deus, operando, ó Pai, as Tuas maravilhas em o nome do Senhor Jesus. Aqui está o Teu povo, ó Deus. Aqui estão, Senhor Jesus, os Teus filhos. Oh, meu Pai, então vem os alcançando aqui agora, Senhor. Alcança, meu Deus, o nosso coração. Peça isso ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem livre acesso ao meu coração. Oh, meu Deus querido, vem operando agora, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor, porque tudo é para Ti, tudo é por Ti, ó Deus, e sempre será assim, Senhor. Oh, meu Deus, em todo tempo nós queremos Te louvar, ó Pai, e engrandecer o Teu santo nome. Oh, toda honra e toda glória a Ti, Senhor.
tua glória, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos encher da tua presença aqui nesta manhã, Senhor. A tua palavra diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E nós queremos nos encher do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos encher da tua alegria. Nós queremos, meu Deus, nos encher do teu amor, ó Pai. Oh, meu Deus, o Senhor tem, ó Deus querido, livre acesso ao nosso coração. Que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Que o Senhor, meu Deus, cumpra em nossas vidas a tua vontade, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Ele, amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus, amém? Ele é o único digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração. A palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga, meu irmão, na presença do Senhor há abundância de alegria. Diga assim, vamos nos alegrar, amém? Nós vamos nos alegrar na presença do nosso Deus, amém? Ele é poderoso para operar em nós muito além do que nós pedimos ou pensamos, amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção pra depois subir. 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 Diga pro seu irmão, vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Desembarca o passo, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Batiza o passo, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Amém. Vamos aplaudir a Ele. Amém. Glória a Deus. Diga pro seu irmão assim, ó, Jesus
já preparou uma bênção para você, amém? Jesus já preparou uma bênção para nós. A partir do momento que nós saímos da nossa casa, a bênção do Senhor também está conosco, amém? Aonde quer que nós estejamos, dentro da nossa casa, dormindo, né? Fazendo tudo que nós fazemos, nós somos santificados pela palavra do Senhor, e o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias, amém? Ele é o nosso Salvador. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deixaria só, mas que Ele enviaria o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco aqui nesta manhã, amém? Vamos então falar com o nosso Pai. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Sim, ó Deus, o Senhor, ó Deus querido, é poderoso. O Senhor, ó Deus, é majestoso, ó Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, reverenciar o teu santo nome. Oh, meu Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida agora. O Senhor é santo. O Senhor, ó Deus, é poderoso, ó Pai, para operar em nossas vidas muito além do que nós pedimos ou pensamos. Você que está em casa também, entre em oração. Deixe o que você estava fazendo agora, entre na presença de Deus. Este momento é um momento particular, é um momento único, é o nosso momento com o Senhor, e nós não podemos desperdiçá-lo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria e Lázaro, a Maria estava aos pés do Senhor ouvindo a palavra, mas a Marta estava fadigada, a Marta, ela estava cansada, porque ela estava preocupada com o físico. Oh, meu irmão, agora tudo que nós precisamos é entrar na presença de Deus. Agora é o teu momento com o Senhor. Agora é o nosso momento. É assim que nós lutamos as nossas guerras. As nossas guerras, elas são batalhadas através da oração, através da nossa comunhão com o Senhor. Oh, meu Deus, e nós queremos, Senhor Jesus, andar na tua presença em todo o tempo. Oh, meu Pai, em todo momento, ó Deus, nós queremos declarar que o Senhor é santo. Declare isso a Ele. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é santo. O Senhor é poderoso. O Senhor, meu Deus, é majestoso. O Senhor é o único digno de receber o meu louvor, a minha adoração. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Não fique com os seus lábios fechados. Não espere somente a oração vinda do altar, mas faça a sua oração particular ao Senhor. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Oh, neste momento, milhares e milhares de pessoas estão orando, estão falando com o Senhor, mas Ele identifica a nossa voz. Ele conhece, meu irmão, o nosso clamor, a nossa adoração. E nós queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é santo e poderoso.
palavra nos ensina, ó Deus, os anjos eternamente dizem santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh Jesus, santificado seja o teu nome. Que em nós, ó Deus, possamos viver para contar e falar das abundâncias, da magnificência, do poder que vem do alto. Oh Jesus, ser exaltado, meu Pai, ser exaltado por tua igreja. Jesus, nós reconhecemos a tua autoridade, reconhecemos o poder que há no Senhor. Jesus, tira de nós, ó Deus, todas as aflições, todas as coisas que ainda nos fazem fracos, frágeis, que nos fazem muitas vezes estar separados do teu amor. Oh Espírito Santo, Espírito da verdade, ajuda-nos, fortaleça-nos, pois nós precisamos de ti. Jesus, o Senhor nos ensinou que combateria por nós com gemidos inexprimíveis. Oh Jesus, coloque em nossa boca a tua palavra, coloque em nossa boca, meu Deus, as direções, ensina-nos a orar como convém, pois nós precisamos, nós ansiamos, ó Deus, a tua presença todos os dias. Ori canta la marabacere, canta la malabaia. Jesus maravilhoso, nós não vivemos sem o Senhor. Ori canta la marebe, canta la marabacere, canta la mar. Jesus, não deixa, ó Deus, que nos percamos em nossos caminhos, mas que nos encontremos diante do Senhor. Oh Jesus, nós estamos aos seus pés, nós estamos diante daquele que tem poder para gerar vida. Gere vida, gere força. Coloque em nós, ó Deus, a atitude de um verdadeiro cristão. Coloque em nós, ó Deus, o desejo e as práticas daqueles que te amam. Ori canta la marabacherebe canta la basiribi canta la mar. Ori la marabacherebe canta la bacherebe canta la balabasiribi balabala. Maravilhoso, és digno, digno de louvor e de glória, digno de majestade. És tu, Jesus, Jesus, Jesus maravilhoso. Fazemos, ó Deus, a nossa vida, meu Pai, e colocamos nela, ó Deus, o Senhor como primícia, primícia para tudo, em casa, no trabalho, na vida, nos nossos sentimentos. Seja o Senhor dominador sobre nós. Diga comigo, Senhor Jesus, enche-nos da força e do poder da tua santidade, do teu Espírito Santo, para que nunca fraquejemos na fé, mas permaneçamos na graça, na misericórdia e no favor do Senhor. Diga comigo, obrigado Jesus. Digam amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir o nosso Salvador bem forte e bem bonito, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que bom revê-los novamente. Que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa essa manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós agora fazemos uma transmissão, tanto para quem agora está aqui ao vivo com a gente, você que está conosco aqui na igreja, como também quem está acompanhando a partir das 18 horas. Você que também queira também novamente repassar o culto de hoje, você chegando em casa hoje às 18 horas, essa mensagem ela começa, esse culto começa também para as pessoas que estão em casa pela TV e também pelo YouTube. Amém, gente? Abram suas Bíblias comigo no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, onde nós vamos começar hoje aqui o nosso pequeno estudo, porque eu queria poder ter tempo hábil para passar aqui muitas horas com você sobre este assunto. É um assunto inesgotável, um assunto que não acaba. Quanto mais você busca, mais de Deus você encontra para você saber o que fazer, como agir perante este estudo que eu vou falar com você hoje. Bom, pensando como Jesus, pensando como o pastor de ovelhas, que assim como a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que pastorear as ovelhas de Cristo, as ovelhas não são minhas, e pensando nesse tempo que nós vivemos hoje, eu quero dar para você aqui, se você estiver precisando de uma vacina,
você vai se vacinar contra aquilo que está tentando derrubar a tua fé. E se você precisa de uma injeção para curar, que receba essa injeção para ser curado, amém? Para tratar o que há necessidade ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre a motivação da nossa fé, o que desmotiva a nossa fé, o que abala a nossa fé, o que impede a gente de permanecer olhando para Jesus. E quando eu falo Malaquias 3, um monte de gente já deve ter pensado, o pastor vai falar de dízimo hoje. O pastor vai puxar a orelha de quem não dizima. Não, hoje nós vamos falar de um assunto, também em Malaquias, seguindo ali o que diz respeito aos dízimos e ofertas, mas nós vamos aqui falar um assunto muito sério sobre o temor de Deus. Malaquias 3, o versículo que eu começo a leitura é o versículo 13. Acharam aí na sua Bíblia? Malaquias 3, eu começo a leitura a partir do versículo 13. Em nome de Jesus. Quando você encontrar, diga achei, aí a gente começa todo mundo junto aqui em nome de Jesus. Amém? Acharam aí? Posso começar? Diz assim: ainda fazeis isto. Cobris, perdão, pastor, foi no 2, desculpe. Pastor, eu estou olhando no capítulo 3 e lendo o capítulo 2, perdoa-me. É o versículo 13 mesmo, tá? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, por gentileza, que temos falado contra ti. É uma pergunta das pessoas a Deus. Deus, o que o Senhor está vendo que nós estamos falando contra o Senhor? Aí o Senhor repete. Vós dizeis, ou seja, Deus está vendo essa cultura, Deus está vendo esse trabalho aqui. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, o coração, o sentimento daqueles que seguiam a Deus, se você estudar um pouquinho a profundo o livro de Malaquias, você vai ver que é uma palavra dada a não pessoas perdidas, a sacerdotes, a pessoas que têm o conceito, que têm o entendimento, que guardam as sagradas escrituras na tábua do seu coração. Então o Senhor pergunta para eles, olha, vocês têm me negado, as palavras que vocês usam me agridem. As palavras que vocês usam me machucam. Você já foi machucado com palavras? Já foi machucado com palavras? Eu já ouvi isso desde muito criança, bem pequenininho. Eu lembro, claro, quando eu falo isso, eu trago a memória, isso já passou, Deus já nos deu vitória sobre isso na minha família, os meus familiares. Mas quando criança, eu lembro da minha mãe falando assim, olha, meu filho, quando o seu pai me bate, meu pai tinha essa prática maligna, o demônio usava ele para isso. Ele batia nela. E ela falava assim, meu filho, não me dói os tapas que o seu pai me dá, os empurrões, mas as coisas que mais machucam o meu coração são as palavras que ele dizem. Ele fala coisas que eu nunca pensei em ser e nunca fiz. Então, as palavras, ela tem um poder de matar a gente, não tem? Tem ou não tem? Elas podem tanto te motivar, quanto de desmotivar. Agora, eu fico pensando que palavras podem deixar Deus chateado. Existe alguma coisa que Deus não tenha visto? Existe algo que Ele não saiba? Não existe. Só que Ele fala, olha, as palavras de vocês são agressivas. O que são palavras agressivas? Eu posso não receber como agressão. Quer dizer, Deus ele não vai diminuir porque você está bravinho com Ele. Deus não vai perder a autoridade dele. Ele não vai perder o poder dele porque você está chateadinho. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Está entendendo? Ele não vai perder o poder dele, ele não vai diminuir a grandeza dele. Porém, ele está dizendo, a forma que vocês estão agindo, como vocês agem, vocês estão sendo grosseiros. Vocês querem me atacar, mas vocês não conseguem me atacar. Vocês não conseguem, porque essa forma de vocês falarem são palavras odiosas. Aí você já viu a resposta. Mas espera aí, o que nós estamos falando? Aí vem a resposta. Vocês querem saber o que vocês estão falando? Aí esse versículo que a gente acabou de ler. Vocês estão falando o quê, irmãos? Vocês dizem, o que adianta servir? Não é isso que ele está falando? Vocês pensam no coração de vocês, por que eu estou servindo a Deus? Por que eu sou cristão? Por que eu sou crente? Eu sou crente porque eu tenho que ser exemplo para os filhos? Boa, mas não é a base fundamental. Eu sou crente porque eu tenho que,
mostrar para as pessoas da minha família que eu vou para a igreja, que eu tenho um cuidado de Deus. Então veja que muitas pessoas podem abordar muitos propósitos, mas o principal propósito da vida que nós vivemos nessa terra é alcançar a salvação do Senhor, é adorá-lo, viver para Deus. Só que eles começam a fazer o quê? Eu tenho enlutado. O que é estar enlutado? Entenda que os sacerdotes, em clamores, em jejuns, em sacrifícios, eles estavam sempre tendo atividade. Vamos pensar o seguinte: se você pensar de forma espiritual, uma pessoa realmente levada ao seu sentimento a Deus, nós temos muito a fazer pela obra? Pensando no que diz respeito às coisas de Deus. Temos muito a fazer ou não? Muito. E se você parar e pensar só um pouquinho, você vai começar a perceber o seguinte, que por mais que haja muito o que fazer, você olha para dentro de você, você vê o quê? Você faz? Eu faço muito pouco perto do que eu deveria. Já aprendi sobre quantas coisas concernentes à obra de Deus e eu muitas vezes não a pratico. Então veja que ele está dizendo, olha, vocês pensam que fazer a coisa certa está sendo inútil. Vocês olham com esse sentimento como se vocês estivessem trabalhando de graça, trabalhando em vão. E é o que muitas vezes, quem já pensou assim também? Você é ser humano? Quem é ser humano? Você é ser humano? Você tem sentimento? Você tem emoções? Você já sentiu isso alguma vez? Mesmo que seja involuntário. O que é involuntário? Você não quer sentir aquilo. Você não quer passar por aquilo. Mas, infelizmente, como ser humano, nós somos sujeitos, né, essa é a palavra, a sentir isso. Então veja que o Senhor olha para o seu povo e começa a perceber o quê? Você sabe que o livro de Malaquias é um livro divisor, né? O livro divisor, que faz o quê, irmão? Que separa o que era e o que é. Amém? O Senhor foi com o povo no Velho Testamento, mas o povo não quis andar com ele. Não obedeceu. E aí então veio Jesus Cristo, o divisor, antes de Jesus, depois de Jesus. Então veja que na conclusão, aqui nesse capítulo, você percebe que nessa divisão você já nota que o Senhor olha para o povo e fala, meu Deus, até aqueles que deveriam estar me servindo com todo o coração, dizem, inútil é servir ao Senhor. É inútil trabalhar tanto, porque, vamos falar a verdade, irmãos, nós já vimos tanta coisa errada nessa vida. Já ou não? Só para a gente poder... Claro que eu não quero que você fique com isso na sua consciência, mas você já deve ter ouvido falar. É pastora que mata o pastor. Já viu isso aí ou não? No mundo? Né? Tem recente no Brasil aí. A pastora, a esposa que matou o pastor. Você vai ver o pastor que rouba, né? Que vai para o governo na frente de todo mundo, escancarado, ao invés de ser aquele grande exemplo que trará muitas pessoas para perto, afasta ainda mais, até os que estavam querendo acabam se afastando, porque veem aquilo que não deveriam ver. Claro que eu não estou falando para você que você deveria aceitar isso, tá? Mas o que Jesus nos ensinou sobre essas coisas? Isso iria acontecer. E eu vou dizer para você, gente, claro que eu quero dar um parênteses aqui, eu não quero ser um profeta do mal, tá? Mas vai piorar. Vai piorar. E uma das coisas que eu fico pensando, meu Deus, me ajuda a permanecer sempre na fé. Fala para o irmãozinho assim, ó, pega no braço dele, com respeito e amor, fala assim, ó, vamos permanecer na fé. Fala para essa pessoa. Não vamos desanimar, não. Porque se a gente começar a olhar, irmãos, para essas falhas dos homens, se nós olharmos para falhas até doutrinárias, muitas vezes, ensinamentos errôneos, nós vamos também ficando como esses sacerdotes. O que adianta buscar Deus? Quem lembra de Jonas? O Jonas falou, Senhor, eu não vou pregar para esse povo, porque eles são os perturbados. Eles são os perdidos, mas é para esses que nós temos que pregar, é para eles que nós temos que apresentar o Evangelho. E só que já há muito que tenho ouvido e sentido também de falar sobre esse assunto, que nós estamos tendo que pregar, ou seja, ganhar os que já foram batizados. Nós não estamos conseguindo trazer os de fora, porque os de dentro não estão firmes. Porque os de dentro estão machucados, porque os de dentro estão olhando para o pecado dos outros. Lembrando, eu não vou trazer aqui menção, quem lembra da oração do fariseu e a oração do publicano?
Jesus contou essa parábola, alguém lembra? Lembram? Só para quem não lembra, essa oração foi mais ou menos assim. O fariseu batia no peito e falava assim: eu sou aquele que todo domingo, 9 horas da manhã, está na igreja. Quarta-feira da família, não perco uma. Eu sou aquele que sou o maior dizimista da igreja. O pastor, quando me vê entrar na igreja, fica até brilha o olho. O pastor fica feliz quando aquela ovelha chega. Eu sou essa ovelha, Senhor, que sempre faço tudo certo. Aí vem aquele homem simples, que sabe que é falho, que é frágil, e começa uma oração dizendo: Senhor, eu sou o pior dos homens. Eu sou um homem que não consigo me dominar. Eu sou um homem pecador. O Senhor me perdoa? Aí Jesus pergunta: qual desses você acha que fez uma oração que realmente toca o Senhor? Ah, foi aquele que se arrependeu, sim. Então pense, irmãos, quanto mais nós sabemos, é para o nosso crescimento, não para a nossa maneira de aprender a julgar os outros. Quanto mais você sabe, menos julgador você tem que ser. Apesar de que a palavra, ela nos faz julgar quem? A nós mesmos. A própria pregação nos faz isso. Então chega um determinado tempo que algumas pessoas começam a ter esse desvio existencial. O que é o desvio existencial? Ela continua com as práticas da igreja, ela continua com as doutrinas, ela continua com os ensinamentos, mas ela mesmo não fere nada mais o coração. O que é ferir o coração? É quando você escuta e fala: eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mudar sobre isso. Eu não posso continuar agindo como tenho agido até hoje. Eu tenho que mudar. Então o Senhor olha para o seu povo e fala: olha, gente, eu tenho olhado, visto o coração de vocês, as palavras, as atitudes que vocês têm, eu estou notando e percebendo que vocês falam isso aqui, ó: em vão para mim é buscar o Senhor. Só que aí, em contrapartida, há um motivo. Olha o motivo que diz aqui, por favor. É o versículo de número 15. Ora, por gentileza, vamos junto. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado quem? Olha um pouquinho, pastor, como que esses irmãos olhavam para quem fazia as coisas erradas, irmãos? Não. Como que eles olhavam? Qual que era a análise para quem fazia o que era errado para eles? Eram felizes. Quer dizer, quem não está buscando a Deus não tem compromisso. Hoje, por exemplo, quem trabalhou a semana inteira? Você levanta cedo, chega no final do dia e está cansado, chega sexta-feira, está esgotado. Pastor, trabalha no sábado, sábado de noite, pastor, estou acabado, né? Estou cheio de canseira, né? Aí você fala: Deus, meus amigos ficam tudo em casa, levanta 10 horas para fazer churrasco. Vão dormir, vão passear. Não, chega no final de semana, vamos para Lagado. Aqui não é praia, né? Lá na minha região, lá em Curitiba, o pessoal, no final de semana, vão para a praia. Quando está calor, né? Porque lá é aqueles 3 climas ao mesmo tempo, né? 4, né? Então você percebe, irmãos, que infelizmente tem pessoas que ela está olhando para quem faz o que é errado e tendo um prazerzinho naquilo, achando que aquilo ali é a verdade da vida. Ah, porque eles estão fazendo um monte de coisa errada, eles estão fazendo tudo que não deve, só que eles são felizes. Quer dizer, ele está dizendo o quê, irmãos? Inútil para mim tem sido me consagrar, ir para a igreja, ouvir pregação, porque as coisas continuam como estão. Aí ele continua falando, por favor, continuando ali: bem-aventurados são os soberbos. Também os que cometem impiedades, o que eles fazem, irmão? Se edificam. Quer dizer, os que estão fazendo coisa errada estão crescendo, estão melhorando, estão prosperando. Qual que eram as maiores congregações? Aonde Jesus pregava ou onde os fariseus pregavam? Irmão, onde os fariseus que pregavam sobre eles mesmos, sobre suas próprias vaidades, estava lotado. Onde se ensinava o evangelho: perdoa o teu irmão, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém precisar, estenda a mão para quem precisa. Essa política de que você vai vencer, você consegue tudo, esse ensinamento, irmão, que o você está sempre à frente, esqueceu de quem é o Senhor. Aí você está lá ouvindo muitas pregações bonitas, tá? Não são pregações feias, não. São pregações com eloquência, bonito, mas não tem poder.
Porque o que faz uma pessoa cair em si de verdade, ela reconhecer a autoridade de Deus. Só que nós achamos muitas vezes, porque andamos com Deus, nós somos imunes a passar nessa vida e ser aqueles que deveriam ser os melhores em tudo. Claro que quando eu digo isso para você, há esse princípio. Nós sabemos que quem vive com Cristo vive em abundância. Abundância de alegria, abundância de fé, abundância de prosperidade, abundância de harmonia na família. Podia falar amém em nome de Jesus? Oh Deus, eu vivo para Jesus. Quem vive para Jesus tem essa abundância, tem esse fervor, ainda que olhando para aquilo que você está falando, você não veja, mas eu estou lutando todo dia para viver daquele jeito, para ser salvo, para viver feliz com Jesus, mesmo mediante os problemas que eu passo. Então eles começam a olhar, e vendo que os maus parecem ter mais alegria do que nós, eles começam a dizer, eles são felizes. E outra coisa, eu olho para eles, eles estão melhorando. Você vê, por exemplo, né, olha o amigo do trabalho, olha o vizinho, final de semana está sempre passeando, está viajando, está comprando isso, marcou passagem para Dubai. Aí você fala, e domingo você está onde? Ó, igreja, tem que ir para a igreja, né? É esse pesar que eu estou um tanto quanto preocupado. É o pesar que as pessoas estão, tem que ir para a igreja, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que fazer tudo certo. Você não tem que fazer nada, irmão. Fique claro, você não tem que fazer. Deus não te obriga a fazer nada. Porque eu acho que enganar a Deus, irmão, ou melhor dizendo, se enganar, porque a Deus ninguém engana, né? Porque a gente às vezes acaba se enganando. Então eu quero, como eu disse para você, ou uma vacina, ou uma injeção para tratar o que está errado. Olha o que termina o versículo, eles se edificam, né? Sim, eles tentam, zombam ao Senhor e escapam. Quer dizer, tem um monte de gente que faz umas coisinhas erradas também e continua bem, então quer dizer, eu vou continuar fazendo? Vou fazer errado. Quer dizer, fazer o que é certo não difere daqueles que fazem o que é errado, porque eu faço o que é certo, e a impressão que eu tenho é que eu sofro mais do que quem faz errado. Você já teve essa percepção alguma vez ou não? Já teve essa triste decepção de pensar assim? Porque quem está pensando assim tem que pensar em algo bem sério. Deixa aqui, por favor, vai em Lucas 22. Deixa marcado o Malaquias que eu volto, tá? Lucas capítulo 22. Lucas 22. Eu vou ler o versículo 31, tá? Quando você encontrar, fala achei. Lucas 22, 31. Achamos? Diz assim: disse também o Senhor. Eu quero que você fale o seu nome em vez de Simão, tá? Jefferson, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Quer dizer, o diabo quer peneirar você. O diabo quer zombar você. Isso aqui é Jesus falando com o Pedro, né? Ele fala, Pedro, essa noite aí, o inimigo, olha, eu entendi que Satanás iria conseguir colocar você numa situação que se você não tivesse recebido essa intercessão minha, versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não... Então, o que nós entendemos, irmãos? Que se nós não tivermos o devido cuidado, nossa fé vai... O que é desfalecer, gente? Você vai perder as forças da fé, você vai desanimar. Porque, vamos falar a verdade, que é uma coisa horrível você caminhar do lado de uma pessoa que anda contra você. É horrível, não é? Você fala, vamos buscar Deus? Que buscar Deus, dar dinheiro para pastor, ficar aí igual, como que fala, trouxa de pastor, de igreja. A Bíblia foi escrita por homem. Não é assim que a gente escuta muitas vezes? É terrível isso. Entendemos nós que isso é natural, tá, gente? Não é para você ficar abalado quando escuta isso. Mas, infelizmente, como diz um ditado, né, irmãos? Tem um ditado que fala assim, se você não vence o inimigo acaba te vencendo. Se você não aprende a lutar contra essa evidência que o mal parece ser prevalecer sobre o bem,
Você acaba, muitas vezes, cedendo ao que está errado. Você acaba unindo-se, né? Eu lembro que tinha uns desenhos antigamente, não sei se hoje tem, porque eu não assisto, mas antigamente era assim, você não vence o inimigo, se una a ele. Já que eu não consigo vencer, eu vou ficar junto. Quer dizer, eu vou praticar junto com ele. Então, quer dizer, pastor, já que buscar Deus, levar a palavra, buscar a Deus de verdade, não tem funcionado, eu vou começar a fazer como outros, que buscam a Deus, mas de um jeito diferente. Existe um jeito diferente de buscar a Deus? Existe, irmãos? Se você quer aprender sobre como nós devemos viver, leia os evangelhos. Não precisa você fazer outra leitura. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João. Leia os 4 evangelhos, já você vai ter essa visão, essa percepção clara. Aí você nota que o Senhor olha para o Pedro e fala, Pedro, olha, quase que você desvia, se eu não oro por você, se não tem alguém intercedendo. Agora, a pergunta é, Jesus está falando para Pedro e Pedro escutando, puxa vida, mas do que Jesus está falando? Você acredita que Deus já te livrou de coisas que você nem sabe? Irmão, eu vou falar a verdade para você, irmãos. Uma vez até eu contei isso, até depois eu me retratei com essa pessoa. Eu lembro que eu contei para uma pessoa sobre quando eu era ali jovem, ali uns 13 anos, 12, 13 anos. Você sabe que normalmente o sonho do menino, muitos deles, né, que gostam de futebol, é ser jogador de futebol. Não é verdade? A maioria, né? Estou dizendo do meu tempo, tá? Não estou falando de agora. Hoje em dia ser um jogador de gamer, como que é? É um gamer, né? Eu quero ser a página que tem mais inscrito. Não. Naquele tempo a gente queria jogar bola ainda, né? As meninas queriam casar com o Ken, da Barbie, né? Estão mudando hoje, né? Mas nós, infelizmente, vemos essa maldade que o mundo está aplicando e acabamos aceitando dentro de casa. Mas eu queria muito ser jogador de futebol, né? Apesar de que era ruim que só. Brincadeiras à parte, na época eu jogava muito bem. E fui chamado para jogar num time em São Paulo. Já viu falar de Botafogo de Ribeirão Preto? Fizeram uma peneira. Peneira é quando chamam, né? Fazem uma seleção. Vieram na minha cidade, fazendo Rio Grande, fizeram essa seleção. E eu fui colocado junto. Nós íamos para São Paulo com toda a equipe. E eu cheguei em casa. Pai, você é jogador de futebol. Nós vamos ficar rico. E eu lembro que ele falou, você não vai. E eu falei, como não vou? Eu acredito que se eu tivesse ido, eu não estava aqui hoje. Poderia ser que eu fosse alguma coisa, poderia ser que não, né? Poderia ser que não, que fosse lá só passar vergonha e voltasse para casa com o rabinho entre as pernas. Mas eu acredito que aquela força, aquela fé, sempre que eu faço uma coisa, eu gosto de me esforçar ao máximo. Amém, Beatriz? Amém, Bia? Amém? Glória a Deus. A gente tem que estar no culto, tem que estar prestando atenção, senão não adianta vir no culto. É minha filha, tá? Por isso que eu estou falando assim, tá? Ela eu posso. Para ela eu posso. Então a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter a intenção das coisas, dos nossos propósitos, tem que estar ligado em quem? Em Deus. Porque se eu ficasse apegado àquilo, eu podia estar com raiva do meu pai até hoje, dizer, não fiquei rico por causa do meu pai. Mas a maior riqueza que eu alcancei foi o dia que eu aceitei Jesus. Porque esse dia foi o dia que o Senhor me fez entender, irmão, que tudo isso aqui vai passar. Me fez entender, puxa vida, essa vida só é valiosa se eu viver para Jesus. E talvez nessa época, você sabe que um jogador de futebol, 35, 36 ali, hoje uns que são muito fortes, né? E hoje a saúde cada vez está, para os atletas, cada vez se estende mais. Jogasse muito até 40 anos, irmão. Dos 40 anos em diante, eu ia ficar ocioso sem fazer nada da minha vida. Hoje eu já tenho um propósito, irmão, pregar até o último dia da minha vida. Até enquanto tiver cabelo, e se eu tiver cabelo, que eles estejam tudo bem branquinho, com fé, com força, com alegria, pregando a palavra de Deus. Então eu vejo que algumas pessoas estão motivadas no lugar errado. E por que eu te disse isso? Porque muitas vezes nós somos livres de coisas que nós nem sabemos o que aconteceria se tivéssemos ido pelo lugar errado. E olha que foi um caminho difícil para que nós estivéssemos aqui. Mas o Senhor Jesus disse, Pedro, olha, se não fosse a minha intervenção, você tinha caído. E o que é o você tinha caído? Quem já leu na Bíblia assim, ó, quem está de pé, cuide para não cair, o diabo é um ladrão de fé. O diabo é um ladrão de fé. Quer dizer, então, irmão, você já parou para pensar? Você já viu um ladrão querendo roubar um mendigo na rua?
Já viu ele fazendo assim, ó? Ele armar uma quadrilha para poder pegar o mendigo na rua? Não estou desprezando não, tá? Mas o que o mendigo tem a oferecer para uma quadrilha? O que o diabo quer roubar você, irmãos? Porque tem algo valoroso com você. Ele não quer roubar algo qualquer, ele quer tirar de você algo que para Deus é valioso e para você é valioso enquanto você está entendendo que aquilo tem valor. Mas quando você começa a achar que não tem valor, você começa a desprezar. Então veja que muitos estão, como lá em Malaquias, estão dizendo, o que adianta ser de Deus? Ah, olha a minha vida. Então veja que notoriamente nós temos visto um certo marasmo no meio da igreja. E que é o marasmo, irmão? Sabe aquela sonolência, aquela preguicinha de fazer as coisas para Deus. Pastor, o senhor não sabe minha vida. Eu acho que os irmãos aqui nesse tempo, sem nenhum tipo de tecnologia, sem nenhuma facilidade, sem nem carro, sem nada, né? Como hoje nós temos, eu acho que também não era fácil, não. Então, quer dizer, irmãos, não adianta você colocar culpa em alguma coisa. Nós temos que entender, se não fosse a graça do Senhor de interceder por mim, nós caíamos. No entanto, que ele termina agora o versículo 32, quando te converteres, confirma teus. Irmão, quem gostaria hoje de olhar para você e falar assim, ó, o dia que você se converter, você vai ser uma bênção? Vamos falar a verdade, seja sincero, você não ficaria triste? Eu ficaria. Como ser humano, tá? Não estou falando para você que eu não aceitaria. Se é uma coisa de Deus, a gente aceita e vamos se acertar com Deus. Só que assim, escute, por exemplo, o Senhor olhar para você, sei lá quantos anos você anda com Jesus, aí Deus fala assim, você ainda não? Você não se converteu, não. Você está convencido, mas você não se converteu. Você não mudou ainda, você continua do mesmo jeito de outrora. Quer dizer, você mudou algumas práticas para mascarar a tua vida, mas você não se converteu. Irmão, andar do ladinho de Jesus significa que eu sou convertido? Não. O que é conversão, gente? Ó, você está indo numa linha, está seguindo uma linha. Conversão é mudar a linha. Se você era ignorante, você não pode ser ignorante mais. Se era uma pessoa que tinha uma tristeza no coração acerca das pessoas que faziam coisas erradas, você tem que tirar do seu coração, porque Jesus quer salvar, não quer matar. Jesus quer libertar as pessoas. E assim eu também tenho que crer. Amém, Jesus? Pensando nisso aqui, você acha, por exemplo, que esses ataques só acontecem com quem está muito, muito fraquinho ou conhece pouco da fé? Não. Vamos dar alguns exemplos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo capítulo 37. O Salmo 37 é um salmo de Davi. Se você recorda bem, você vai se lembrar que o Davi, por Deus mesmo, foi lembrado como um homem que tinha um coração semelhante ao dele, um coração quebrantado, um homem que buscava, um homem que fazia obras justas, né? Ele tinha um coração de Deus, ele tinha um coração quebrantado, ele queria realmente servir a Deus. E mesmo sabendo que ele queria tudo isso, ele ainda falhava. Então veja que nós não somos perfeitos. Mas chega um momento da vida dele que ele faz uma certa análise e dá para mim e para você essa análise. O 37, versículo 1. Se você achou, diga achei. Diz assim, vamos junto? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam. Por quê? Porque cedo eles serão ceifados, e como uma erva, e murcharão como a verdura. Confie no Senhor, e faça o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás. Olha um pouquinho, pastor, olhando para a prosperidade dos ímpios, o Davi chegou à conclusão, o que eu tenho que fazer de verdade, irmãos? O que está escrito aqui, irmão? Eu vou confiar nele, porque aí sim eu vou habitar. Habitar é morar. Visita, você chega e vai embora. Habitar é ter morada. Estar na presença de Deus, estar com o Senhor, isso sim é viver. Você lê comigo de novo para guardar? Confia no Senhor e faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente. Quer dizer, verdadeiramente me dá a entender que qualquer outra coisa pode alimentar, mas o que faz realmente eu estar de pé é a palavra de Deus, é estar do lado do Senhor, é confiar nele, mesmo que tudo pareça ao contrário. Você está vendo, por exemplo, né, irmão, o errado está certo? Você está ouvindo isso aí, não? O errado está certo e o certo está errado. Irmão, você ouviu ontem uma entrevista de uma personalidade aí do Brasil, aí, né, uma pessoa conhecida, e nessa entrevista eu falei, Jesus misericórdia, que o Senhor impeça que chegue a mais pessoas essa entrevista. Porque você sabe que aguça as pessoas, né? Que elas estão vendo vai aguçando, vai fazendo ela ter um desejo em fazer aquilo ou ser como aquela pessoa está falando.
E eu falei, Jesus amado, essa pessoa está ensinando uma coisa que ela tem certeza dentro dela, mas ela não sabe se aquilo é correto, mas ela está ensinando. Então, quer dizer, é cada um por si, para ela, Deus só para ela. O Deus dela é ela, o Deus dela é ela mesma. Porque pode estar todo mundo contra. Às vezes, eu fico assim, por exemplo, assim, eu consigo fazer essa análise porque eu tenho esse cuidado na minha vida. E se você quiser, você pode fazer o mesmo também. Quando eu percebo, por exemplo, que está todo mundo assim meio estranho, quando eu vou falar, a pessoa está meio estranha, peraí, tem uma coisa errada. E tem uma coisa errada onde? Comigo, tem uma coisa errada. Ou na minha visão, na minha ótica, eu estou vendo de uma forma errada, uma forma ignorante, ou realmente o que eu estou vendo das pessoas é o que eu estou realmente transmitindo. Se eu estou muito afastado, peraí, eu vou resolver esse negócio aqui. Você já fez essa análise em casa? Ai, faz uns dias já que eu não converso direito com meus filhos. Faz um dia já que eu não falo direito com a minha esposa. Faz um tempo já que eu vejo todo mundo aqui correndo para lá e para cá, mas a gente não para um pouquinho para conversar, para dar uma risada, para brincar. Você pode ser feliz também em casa ou não? Pode, sorrir. Você pode até contar dos erros que o pastor fala, tudo é mais ou menos aqui, né, irmão? Mas você tem que, peraí, vamos buscar, vamos ser felizes. Então o Davi chega um momento que ele fala, parem de olhar para os erros dos outros, vamos continuar somente confiando em Deus. Vamos confiar em Deus, vamos ficar ligados no Senhor, vamos ficar na palavra de Deus. Aí ele continua, versículo 4, por gentileza, vamos junto. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele vai fazer o quê? Sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo, e como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes, não fique com raiva, não fique nervoso por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixe a ira, abandona o furor, não fique indignado para fazer o quê? Para fazer o mal, porque os malfeitores vão ser arrancados, mas aqueles que esperam no Senhor, vai acontecer o que com eles? Eles vão herdar, vão receber. Herança é algo que você ganha, você não compra. Pois ainda um pouco, ou seja, ainda você vai continuar vendo isso? Você vai continuar vendo isso? Vai, infelizmente, pois ainda um pouco, o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não? Ou seja, irmão, aquele que, por exemplo, ganha dinheiro com práticas ilícitas, uma hora a casa vai cair. Vai ou não vai? Vai. Pastor, mas quando cai a casa, o juiz ele vai lá e dá a sentença contrária, não dá para entender o que é certo e o que é errado mais. Irmão, é assim que funciona, irmão. O mundo jaz do maligno. Agora, nós vamos ficar olhando para o que é mal e vamos desacreditar naquilo que Deus fala sobre mim? Eu vou deixar de crer porque alguém não faz o que é certo? Não, eu vou continuar me deleitando. Deleitando é desfrutar. Você gosta de uma comida assim que você, quando você come, você aprecia ela? Você gosta? Tem alguma comida que você gosta? Pastor, quando eu vou comer, isso eu aprecio. Me dá uma ajuda aí. Mãe Eliane, o que a senhora gosta assim? Quando eu como isso, batata frita, a senhora é da turma da Bia e da Isa lá. Quando eu vou comer batata frita, eu aprecio ela, né, irmã? Ai, Jesus, é uma pergunta, né, que a gente, às vezes, a gente é pego despercebido. Mas pense comigo você, irmão, quando vai comer aquela comida, sabe? Por exemplo, quem gosta de comer churrasco? Tem uns que falam ao ponto, né? Outros boi berrando, que é ainda aquela aguinha ali, né, irmão? Aquele suco da carne ainda ativo ali naquela carne, que não é sangue, é o suco da carne. Então, tipo, tem gostos, né? E tem, por exemplo, hoje, vamos dizer que você vai na casa de alguém que está aqui na igreja hoje, pode olhar para o irmão e falar assim, é na tua casa que eu vou hoje almoçar? Pode perguntar para ele se é hoje. É na sua casa que eu vou almoçar hoje? Eu estou perguntando para você, você não entendeu? É hoje que eu vou almoçar na sua casa? Ah, entendi. O pastor está querendo filar a boia aí, ó. Aí eu pergunto para você, o que você vai fazer? Hoje eu vou fazer lá para o senhor um salmão. Alguém já comeu salmão? Nunca comeu salmão? É gostoso? Não gostam? Pois é, né? Eu gosto. Apesar de ser difícil de comer, mas eu como, quando eu como eu gosto. Vamos falar outra coisa, você gosta de picanha?
Não, tem gente que fala, pastor, eu prefiro muito mais uma costela. Nós já vamos ser inimigos nesse churrasco. Por que eu estou lhe falando dessa maneira? Para você ter a percepção que nem sempre vai agradar o mesmo gosto, todos vão ter. Só que a Bíblia está dizendo, deleitar-se é você, sabe, apreciar. Oh Deus, eu vou olhar para o que é bom, vou ficar olhando para essas pessoas aí, como dizia minha avó, esses espírito de porco, essas pessoas que estão tudo perdido aí. Não, vou olhar para Jesus, vou olhar para os dias que eu vou para a minha igreja, eu vejo gente curada, eu vejo gente liberta, eu vejo gente sendo batizada. Levanta a mão aí, irmão Fábio. Semana passada, irmão Fábio aceitou Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do irmão. Isso que é alegria, irmão. Poder falar de Jesus e as pessoas descer as águas, conhecer o Senhor, ser salvo. Essa é a alegria da vida. Mas a gente não se deleita nisso. A gente só se deleita quando tem muito dinheiro envolvido. Ou quando as coisas, os benefícios são muito grandiosos. O carro que eu tenho é uma Ferrari, 0 km. Esses dias eu estava vendo, né, irmão, naquelas postagens de YouTube, como eu tenho o canal no YouTube, quando eu vou abrir ali, sempre tem aquelas mensagens, né, que aparecem de anúncio, né? Aí a moça falando assim, eu quero mostrar para vocês eu pagando aqui o meu IPVA. Aí ela chegou e encostou no carro dela assim, encostou assim de costas do carro, ela estava atrás de um Porsche, na frente de um Porsche. 37 mil reais. Eu falei, Jesus amado, 37 mil um Porsche, você quer comprar um Porsche? Então já pensa aí, viu, o IPVA é caro. Eu estou brincando para você entender. Quer dizer, algumas pessoas, a alegria dela vai ser conquistar, ter, alcançar. Não é errado. É errado prosperar? É errado você alcançar? Não é errado. O problema é a pessoa ficar olhando para quem tem tudo que você queria ter, sentindo inveja dela, porque o Senhor fala, pare de ter inveja de quem está fazendo errado. Porque tem muita gente que ela está ostentando o que ela não é. Não é verdade? A pessoa deita na cama, vai dormir, tá cheio, ela deita numa cama de dólar. Ela manda fazer um lençol de dólar, né? Tudo costuradinho os dólares ali. E ela deita e chora na cama como você chora também. Quando morre alguém da família, ela chora igual você chora também. Ela sente as mesmas coisas que você. Então a raiz da nossa vida tem que ser em deleitar-se no Senhor. Porque senão eu posso passar minha vida inteira buscando a Deus, andando com Jesus e escutar Jesus dizer: o dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Quer dizer, você só vai ser exemplo o dia que você entender o motivo real do que você faz aqui. O que você faz nessa vida? Pastor, eu estou aí tentando, né, esquecer o passado. É duro a gente pensar que algumas pessoas, infelizmente, lembrando que o propósito do livro de Malaquias, no capítulo 13, que a gente leu hoje, é mostrar que aqueles que deveriam estar confiantes estão dizendo o quê? O que adianta buscar Deus? O que adianta? Leia comigo, por favor, o versículo de número 11. Gentileza, vamos lá. Mas os mansos, eles herdarão a terra. Não adianta querer ficar batendo boca, não. E se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando. Os ímpios puxarão da espada, enteçarão arco, para derribarem o pobre e necessitado, para matarem o que é do reto de caminho. Mas a espada deles lhes entrará onde? E os seus arcos se quebrarão. A espada que eles querem julgar, acabar com aquele que anda com Deus, irmão, vai ser para prejudicar ele mesmo. Então, para a gente poder dar ainda mais, crescer um pouquinho mais, veja que Davi, irmão, mesmo sendo um homem de Deus, andando perto de Deus, ele um homem que tinha um cuidado de viver para Deus, ele começa a entender, gente, eu vou parar de olhar para quem faz o que é errado e dá certo. Eu vou começar a deleitar e confiar somente até o momento que ele fala isso aqui, até um versículo que eu tenho retido no meu coração, que é o versículo de número 23, 24 e 25. Leia comigo aqui, por favor. 23, 24 e 25. Os passos de um homem bom são confirmados pelo... Para aqui, olha para o senhor, para o pastor um pouquinho, em nome de Jesus. Olha para o pastor. Você sabe que você está vivendo o que você escolheu. Amém? Você só está vivendo o que você escolheu. Pastor, meu casamento não é o que eu pensava. Você que escolheu. E ele é uma bênção. Fala aí em nome de Jesus, meu casamento é uma bênção. A marida fala, o meu marido... Deu ruim, irmão. Algumas irmãs não falou. Cadê as irmãs para falar aí? Meu marido
É uma bênção. Pelo menos pela fé, né? E ao contrário? Oh, o irmão Edson puxou a frente aí, né? A minha esposa é uma bênção. E meus filhos? Meu Deus do céu, meus filhos, pastor. Eles são o quê? São uma bênção também. Então veja que ele para e fala, quer saber de uma coisa, irmão? Os passos daquele que faz o que é reto, é Deus que confirma. Porque você faz as escolhas certas. Quando você faz a escolha certa, irmão, estando numa fase ótima ou numa fase difícil, você está deleitando-se em Deus. Aí a resposta que eu acho importante, que ele mesmo fala, ele mesmo responde, e deleitar-se no seu caminho. 24. Ainda que esse homem, ou essa mulher, essa pessoa venha a cair, ela não fica prostrada, pois o Senhor o sustenta ela. Então, a percepção da vida, da fé, irmãos, não pode estar alocada ao que você vê. Porque fé não é o que se vê, fé é o que você não vê. Essa é uma das razões que a gente tem que dar a ênfase ao versículo 25 agora, por gentileza. Ele olha para os cabelos brancos e fala o quê? Eu fui moço, sou um velhinho, mas eu nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência. Quer dizer, aqueles que andam no caminho de Deus, eu nunca vi Deus deixar cair. Talvez você nunca viu ele multibilionário, mas você viu o justo sempre guardado pelo Senhor. Os caminhos dele é protegido por Deus. Então veja que, segundo os ensinamentos que Davi deixou para nós aqui pelo Espírito Santo, ele conseguiu entender. Não adianta ficar olhando para quem faz o que é. Vamos continuar olhando para Jesus. Salmo 73, último exemplo que eu vou dar para a gente orar. Salmos 73, o versículo que eu vou fazer a leitura é o versículo 13. Esse salmo, você já deve ter ouvido falar do Asaf. Já ouviu falar do Asaf? O Davi era rei, o Davi ele era um adorador, né? Ele era como um pastor, Davi, um sacerdote. Davi era um homem de Deus. E o Asaf, ele foi levantado, inclusive, para o ministério pelo próprio Davi. E o Asaf era o líder, né? Ele era aquele que estava à frente do ministério de adoração. Por exemplo, no templo, no tabernáculo do Senhor, a adoração era 24 horas. E quem estava à frente desse trabalho era o Asaf. E o Asaf, assim como o Davi teve essa percepção, chega uma hora da vida dele que ele dá uma bambeada assim. Quem já bambeou na fé? Né? Ele deu aquela bambeada assim, está em cima do muro, será que eu continuo com Jesus, eu volto para o capeta? Né? O que eu faço? Fico aqui, fico lá? O que eu dou? Qual que é a forma? Aí ele fala assim, ó, versículo 13, é mais fácil eu ler. Diz assim, na verdade, ele mesmo falando dele mesmo, na verdade, em que em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos. Ele começa a olhar para aqueles que faziam as coisas de qualquer jeito, que pregavam de qualquer jeito, que não se consagravam, né? Que não tinham cuidado de... Por exemplo, se eu vou tocar um teclado, o que eu tenho que fazer, irmão? Eu tenho que me consagrar, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que estudar, eu tenho que ter tempo com esse negócio aqui, irmãos. Se eu vou pregar, eu não posso chegar aqui e abrir a Bíblia em qualquer lugar e pregar, eu tenho que fazer o quê, irmão? O que Jesus falou? Examine as... Vamos examinar, vamos estudar, vamos aprender, vamos conhecer. O Asaf, ele falou, peraí, mas eu estou fazendo tudo isso. Aí eu chego lá naquele dia e vejo que ninguém faz. Vem aqui, Vini, por favor, vem aqui. Vamos pensar o seguinte, o Vini, ele toca baixo, toca guitarra, toca bateria, toca tudo quanto é negócio, né, irmão? Toca o capeta também? É o principal, né, irmão? Tem que tocar o capeta. Tem que mandar ele embora. Vamos dizer que o Vinícius, ele está igual o Asaf. Ele começa a olhar para aquela menina que toca teclado, aquela menina ele toca muito mal, ela toca sempre fora do tom. Aí ele começa a ficar bravo, porque ele chega em casa, a mãe, Carolina, fala, meu Deus, meu filho passa 5 horas ensaiando para tocar. Aí chega lá na igreja e encontra a menina do teclado, que é a Fernanda, vem aqui, Fernanda, em nome de Jesus, vem aqui, isso. Aí ele começa a olhar de olho torto para ela. O que Deus fez para o Vinícius? O que Deus fez para o Vinícius? Deus não fez nada. Se alguém aqui está em falha, quem que é? Eu pensei que você ia falar a Fernanda agora. Não, pensei mesmo. É que eu indiquei tudo para você falar ela. Eu indiquei, eu queria, mas você aprendeu. A culpa não é dela. Ela tem os erros dela. Mas quando ele começa a olhar para ela,
Ele tira os olhos de quem, irmão? De Jesus. Ele começa a fazer, quer saber de uma coisa? Eu já sei todas as notas do baixo, então agora eu vou tocar de qualquer jeito. Nós temos que ter esse tipo de sentimento, irmãos. Nós podemos, vai ter culto 6 horas da tarde, vamos falar a verdade. Quem gosta de vir no culto da manhã sabe o que eu estou falando. Irmão, o culto da manhã eu não sei explicar para você por quê, mas ele não tem como explicar para você a diferença que é do culto da noite. Você levanta cedinho, tranquilo, descansado, vem de cabeça limpa, passou a noite descansando. Irmão, Jesus levantava de madrugada para orar. É diferente, irmãos. Você passa o dia inteiro comendo bem, aí 6 horas da tarde, que sono, pastor. O senhor pode pregar 10 minutos só? Aí a pregação fica ruim, porque a gente está escolhendo do jeito errado. O que o Davi falou? Vocês fizeram escolhas que fazem Deus justificar as suas escolhas, Deus abençoa. Agora, se esse sentimento fica entre nós, esse grupo, esse ministério vai continuar até quando, irmão, se tiver esse tipo de sentimento? Uma hora vai acabar. Agora, se o irmão fala, ô Fer, agora o irmão vai ensinar. Viu, deixa eu ensinar um negócio para você. Você acha que eles vão conseguir ter uma união maior? Mas vamos dizer que ele faça isso, e a Fernanda não goste. Pode acontecer isso? Porque ele pode querer fazer a coisa certa e está olhando para quem? Para Jesus. Mas é aquela moça ali que ela não quer fazer do jeito certo, ela vai entender como, irmãos? Isso ali que ele está fazendo para mim, essa forma dele falar comigo, o que ele pensa que ele é? Deus? Não há esse tipo de sentimento muitas vezes? Então o Asaf, bate aqui, obrigado. Vocês são bênção, amém, Jesus? Cada dia crescendo mais com o Senhor. E continue olhando para ele que Deus vai continuar usando vocês. Mas o que o Asaf parou e fez, irmão? Quer saber de uma coisa? Eu busco, eu clamo, eu oro, eu me santifico. E eu olho para todo mundo fazendo de qualquer jeito. Quer saber de uma coisa? Em vão estou buscando a Deus. Eu não estou falando de alguém que começou e se converteu ontem, não. Estou falando de alguém que fazia a obra de Deus em cima do altar. Então você entende, irmão, que qualquer um pode ser atacado? O pastor pode ser atacado? Né? Nosso líder na igreja, né? O missionário R.R. Soares, né? um dos líderes que trabalha já há mais de 40 anos levando a palavra de Deus. Se ele fraquejar, ele cai também. Se eu fraquejar, seja quem for, seja você. Então nós não somos imunes aos ataques. Então por isso nossos olhos nunca podem ser tirados do Senhor. Faça o seu melhor, faça o que você pode sem olhar porque o outro não está fazendo. Mas ninguém faz. Por que sempre eu? Por que o pastor não organiza essas coisas? O pastor tenta, mas os irmãos às vezes não querem andar no caminho. A pessoa quer fazer, pastor, ninguém faz. Então tá bom, eu vou fazer o meu, eu vou fazer o que eu consigo. Eu não consigo salvar todo mundo, mas o que eu puder eu vou fazer. Eu vou lutar. Aí, por fim, eu leio o versículo número 14 agora, vamos ler um pouquinho mais. Pois todos os dias, ele sente o quê? Ele tem aflições, e ele é castigado cada? Quem já levantou de manhã com raiva do dia? Levanta a mão e faz assim, eu já. Já levantou com raiva do dia? Você levanta, meu Deus do céu, tem que ir lá enfrentar aquele negócio de novo, aquele problema de novo. Meu Deus do céu. Irmão, cada dia que ele abriu o olho para ele era uma tortura. Viver para o Asaf virou. Só que outrora viver para ele era uma alegria buscando a Deus. Só que agora, quando ele tira os olhos do Senhor, ele perde o foco. Ele desanima. Ele perde a motivação. E por fim, 15. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia. O que ele quer dizer com isso? Se eu fizer igual eles fazem, eu vou acabar contaminando mais. Então esse pensamento, essa ideia do Asaf está onde? Em qual atmosfera está? Na pessoal ou na pública? Por esse versículo você entende o que, irmãos? Vamos de novo? Se eu dissesse, ele está falando com quem? Com ele mesmo. Se eu fizesse assim também, aí ele fala, também falaria assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Então ele está ali numa oração, olhando para dentro dele, vendo que está errado, ele fala, peraí, se eu fizer que outras pessoas saibam o que eu estou sentindo, elas vão cair também. Se eu falar para... Irmão, se tem uma coisa que derruba qualquer igreja, é o tal da fofoca, irmão. Começa de falar, e muitas vezes a fofoca começa com uma mentira. Porque, já viu falar aquela historinha, quem conta um conto aumenta um ponto.
pessoa escuta uma coisa e ela fala outra. Ah, o pastor hoje o pastor passou por nós, deu bom dia e disse que está com um pouco de dor de cabeça. Não é o pastor que diz que tem que estar curado toda hora? Ah, esse negócio de igreja aí, não sei não, nem o pastor está andando com Deus. Você não aprendeu nada ainda de Jesus. Aí a pessoa vai e aumenta um pouco. Ih, o pastor falou que Jesus não cura. Fala para o outro, eu acabei de ouvir, o irmão me contou que o pastor falou que não acredita mais em Deus. E fala para o outro, o que, irmão? O pastor falou que é ateu. Não é assim que as coisas acontecem? A pessoa olha segundo a ótica dela, fala o que não é, e os outros vão reportando ainda coisa, aumentando aquilo que não é. Aí você, por fim, nós encontramos o Asaf dizendo assim, se eu fizesse isso igual eles fazem, eu faria que as próximas gerações se corrompessem. Então veja que mesmo perdido, ele tem um senso de justiça. Ele consegue notar, opa, tem uma luz vermelha acesa. Se eu continuar com esse pensamento, daqui a pouco eu vou começar. Se eu continuar com esse pensamento, daqui a pouco eu vou começar a falar. E aí quando eu falo, eu contamino. Porque eu quero voltar onde eu comecei. O que disse o Senhor através do livro de Malaquias? As palavras de vocês são agressivas. Aí você começa a falar contra a igreja, contra pastor, contra crente, contra cristão, contra quantas coisas. Aí você fica contra o próprio, por causa dos erros dos homens. Os homens erram, sim ou não? Eles erram, mas nós não temos que olhar para os homens, nós temos que olhar para Jesus. Então, eu vou terminar aqui, porque chega um momento que muda a história, o versículo 16. Aí ele tentou compreender. Quando pensava em compreender isso, por favor, leia. Quer dizer, quando eu pensei em entender esse negócio, eu fiquei... Por que alguém fica perturbado? Porque não acha solução. Irmão, a maldade sempre existiu e sempre vai existir. A diferença é para onde eu estou olhando. E por fim ele termina aqui para a sequência de dores do Asaf. A sequência de vitimização. Por favor, 17... Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Aí ele fez, sim, Senhor, aquela palavra, aquele ensinamento, aquela pregação, quando ele voltou para o altar de Deus, quando ele voltou a ouvir o Senhor falar, quando ele começou a dar crédito de novo para a pregação, porque tem gente que o pastor fala, irmãos, vamos abrir Malaquias, já sei o que o pastor vai pregar. Ela já se intitula o quê, irmão? A dona da verdade, ela é o próprio Deus. Já sabe de tudo. Aí você consegue perceber, essa percepção que eu consigo identificar entendi. Quando ele volta a ouvir a Deus. Quando você volta a dar crédito para a palavra, quando você volta a acreditar no Evangelho de Cristo, aí muda o rumo da história. Aí eu volto em Malaquias, para a gente terminar agora. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 16 agora. Malaquias 3,16, que se você achou, diga achei, diz assim, então, aqueles que temem ao Senhor, agora há uma diferença, tá? Falam cada um com seu companheiro, e o Senhor faz o quê? Atenta e ouve. Para aqui um pouquinho antes de a gente continuar. O que é falar com o seu companheiro? Por exemplo, as pessoas mais próximas de mim, minha família, né? Minha esposa, meus filhos. Você já fez essa conversa algum dia com a sua família? De parar todo mundo e conversar de família? Você não fez ainda? Então faça. Faça. Vem aqui, Fernanda, vem aqui, Daniela, vem aqui vocês duas aqui, para dar um exemplo. Vem aqui, Beatriz, corre. 1, 2, 3, 4. O Isaac está aí? Não? Então corre. Isso. Essa aqui é a minha família, parte dela. O Isaac deve estar lá na escolinha, né? Está na escolinha? Tá para lá? Então tá bom. Essa aqui é a minha família. Eu já pedi perdão para vocês alguma vez? Nós sentamos numa rodinha para conversar? O que a gente faz? Como que termina nossas conversas? Um com raiva para um lado, outro com raiva do outro. Como é que termina? Sempre pedindo perdão. Sempre todo mundo se perdoando, né? E normalmente nessa conversa a gente sempre aponta o que está errado, mas termina trazendo uma solução. Como que nós resolvemos isso? Como é que nós fazemos isso? Como que nós tomamos essa atitude? Pastor, então eu vou começar a olhar para o exemplo do senhor. Não olhe porque eu sou falho também, não sou? Fala que não. Eu também sou falho.
Eu também erro, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Só que chega um momento que, assim como esses sacerdotes, o Senhor está dizendo, esses que estão andando achando que não adianta buscar a Deus, eles vão cair. Mas, embora o que temer a Deus de verdade, aquele que respeitar o Senhor de verdade, vai chamar os seus. Começando por quem? Começando por quem, gente? Pela sua família. Senta com o seu filho, senta com o seu marido, senta com a sua esposa. Ô marida, tem uma coisa que eu não gosto que você faça. Eu não gosto que você ponha cebola na comida. Aí eu fico bravo com a cebola. Fala, ué. Agora eu como, porque ela me obrigou. Tá? Hoje eu como tarde a cebola. Mas eu digo isso para você por quê? Porque é uma coisa que você tem que falar. Porque são as pequenas coisinhas que vão afastando a gente de tudo. É ou não é verdade? Você fala com o filho seu, por que você não está falando comigo? Por nada. O que aconteceu? Nada. Falei, já pode sentar que tem coisa. Não é assim que funciona? Passou pisando duro, senta. Senta que lá vem. Senta que lá vem a história. Obrigado. Para não ficar só na minha boca, né? Senão parece que o pastor só fala. Mas é assim que tem que ser. Senta. Eles podem não ouvir? Sim. Davi falou, muitos deles são perdidos. Não vão ouvir no seu todo, mas faz a sua parte. Continue você fazendo isso. Já olhou para o teu marido e falou assim, meu amor, eu te amo. Já, irmã? Quem está perto do marido, da esposa? Eu vou olhar para minha esposa que eu quero que ela fale para mim. Olha para o teu marido, irmã, e fala com todas as letras assim, ó, eu te amo. Só ela ama de verdade. É o que eu reconheço. Mas por que eu falo assim para você? Porque muitas das vezes nós estamos com esse sentimento, irmão, que fazer essas coisas, ai pastor, não precisa dessas frescuras, ai não precisa de orar. Para você orar é uma frescura. Para você vir para a igreja é uma frescura. Para você que tem esse tipo de sentimento, acaba se perdendo porque você acha que não precisa fazer mais. Ah, eu já fiz muito. Já estou casado há 40 anos. Quem já viu aqueles casaizinhos, irmão? Já velhinhos. Quando perde um, como que fica? Fica a vida inteira se pegando, irmão. Quando perde, morre porque perdeu o outro. Não era mais fácil viver feliz? É ou não é? Caso de família agora. Não é mais fácil viver em paz? Por que viver se pegando? Por que viver se matando? Por que viver com ódio um do outro? Porque Jesus está... Olha que lindo isso aqui. Cada um vai falar com o seu companheiro, né? Vamos começar pela casa? Se tem pessoas no seu trabalho que você pode fazer isso? Irmão, eu vou para o meu trabalho, fulano, seguinte, olha, vamos conversar aqui, eu quero pedir perdão para você, eu não sei se eu fiz alguma coisa para você, mas eu vejo que você olha para mim de cara fechada, dá para a gente se acertar nisso aqui? Porque mesmo que não tenha nada, eu quero ter paz com você, eu não quero guardar nada no meu coração, embora a outra pessoa pode ficar brava, ela pode até talvez falar para todo mundo diferente do que você falou. Já pediu perdão para alguém que essa pessoa te perdoou e depois ela falou para todo mundo que não perdoou? Já aconteceu com você pedir desculpa para alguém, e essa pessoa que não, desculpa, está tudo certo, ela vira as costas, ela sai e fala para todo mundo, você viu o que ele me fez? Ela continua, quer dizer, ela aceita na tua frente, mas vira as costas, quer dizer, o homem é mau, o ser humano é mau, mas Jesus é bom. Então, faça o que a palavra diz. Por isso, ele termina dizendo assim, ó, fala com o seu companheiro, fala com o seu companheiro, e então o Senhor vai fazer o que quando vocês estiverem diante de Deus? O Senhor vai atentar, aliás, o Senhor atentará para a sua voz, Ele vai ouvir você. E aí, o que Deus vai fazer por você? Haverá um memorial escrito diante dEle, para aqueles que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Quem faz o que é certo, irmão, quem realmente luta para andar no caminho de Deus, tem memória. Como que é o nome da nossa rua aqui, da nossa igreja aqui? Alguém lembra? Silveira Martins. Não me pergunta quem é, porque eu não sei. Mas quando você vê esses nomes nas ruas, é com qual intenção? É um memorial. É um memorial. Está marcado. Quem foi Silveira Martins, não me pergunta, que eu não sei. Mas a história dele está ali, pela rua. Não sei nem quem é. Estou dando um exemplo para você. Então, ficar em memória é o quê? Olha, no meio de tanta gente errada. Fala o teu nome, eu falo o meu. No meio de tanta gente errada, o Jefferson está em memória. Porque ele está andando comigo, ele está me servindo, aleluia. É diferente, está em memória não nos homens, está em memória diante de Deus, ele não se esquece. Por fim,
17, e eles serão meus. Aleluia, diga amém. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Por que o diabo quer matar você, irmãos? Porque para Deus você é um tesouro. Você tem muito valor para Deus. Aí ele diz, a esses que lavaram a sua mão na inocência, que se afastaram da inveja, que andaram com Deus de verdade, de branco, purificados, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Por gentileza, agora o versículo tão conhecido. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É assim a vida de quem serve a Deus, é diferente. Você passa talvez coisas bem piores do que muita gente, mas em você há uma diferença. Em você há uma ajuda de Deus, que diz o Senhor, este é meu tesouro, esse é propriedade minha, e eu vou cuidar dele, você é propriedade particular do meu tesouro. O tesouro do Senhor é o dia que Ele vier nos buscar e nós estejamos preparados para louvar e adorar o nome dEle eternamente no céu. Até o dia que nós tivermos o nosso corpo glorificado e conhecê-lo como Ele o é, saber não só por vista, mas não só por palavras, não só pela fé, mas vê-lo, contemplar o que Cristo é e o que Ele faz e tudo o que Ele prometeu se cumprindo. Eu não tenho mais tempo para falar com vocês, eu só queria falar de 1 João 5,4. Põe na tela para mim. Eu vou já fazer o início aqui da oração. 1 de João 5,4. Pastor, como que eu faço para vencer então esses ataques que eu vejo acontecendo na minha mente? Todos aqueles que são nascidos de Deus, vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo. O que é essa vitória? A nossa fé. Como que faz para vencer as perversidades do mundo? Como que eu alcanço fé? E como que eu faço para essa fé ficar viva? Ouvindo e ouvindo. Romanos 10:17, na tela, Romanos 10:17, com rapidez, agilidade. Romanos 10:17, de sorte, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. O fim da fé é o quê? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. O que é o fim da fé? Alcançando o fim de vossa fé, a salvação da alma. A tua fé verdadeira no Senhor vai te levar a viver e contemplar o principal, a salvação. Então a última coisa que a fé vai alcançar é a salvação. Então você pleiteia todo dia a tua salvação, até o dia que chegará esse momento. Quem entendeu, diga amém. Como eu disse, para alguns é uma vacina para você não deixar se contaminar. Para outros é uma injeção para você voltar. Amém? Volte a ter esse cuidado das coisas de Deus. Volte a ter esse amor, porque o Senhor tem olhado para os corações que estão falando assim, como nós ouvimos hoje. Em vão tenho feito as coisas certas. Em vão, porque eu vejo que os ímpios fazem tudo errado, nada acontece com ele, então eu também vou fazer errado, já que não acontece nada. Deus é justo, irmão. Deus é justo. Chegará o dia que muitos que com essa ideia permanecerem, vão ter uma triste decepção. Diga que não seja comigo. Vamos orar? Fique de pé. Vamos falar com Deus. Lembrando, gente, ouvir uma pregação, uma palavra, nos traz fé, não é o que a Bíblia fala? Você adquire uma fé? Qual que é o foco da nossa oração, pensando nessa mensagem de hoje? Deus, eu não posso ficar olhando para as coisas que eu estou vendo. Que eu estou vendo fulano fazer, estou vendo ciclano, estou olhando umas coisas na internet que eu vi uns cantores aí falando. Eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para a palavra. Amém? Vamos orar? Curve tua cabeça, com um quebrantamento de coração, fecha os seus olhos. Pai, eu sei que todas as coisas, elas são possíveis ao Senhor. E por isso, meu Deus, como um bálsamo, como um bom perfume, essa palavra, ela nos perfumou, ela nos preencheu. E nos trouxe esse grande entendimento, que infelizmente muitos ainda precisam de uma conversão completa. E é por esse motivo que muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus,
porque nós não nos convertemos ainda. Nós ainda não compreendemos o que Deus quer, o que Deus faz e como Deus age. Muitas vezes achamos que Deus está sendo injusto. Talvez esse seja o momento de você falar: Deus, me perdoa, porque eu achei que o Senhor fosse injusto. Eu achei que o Senhor não se importava comigo. Eu achei que o Senhor estava me desprezando, me desdenhando. Mas no fim estou entendendo que foi o caminho que eu escolhi que me fez sentir isso. O caminho que eu escolhi, o caminho que eu quis tomar, me fez cair. E por isso, Jesus, mais uma vez, o nosso coração está diante do Senhor, porque não há como fugir do Senhor. O salmista Davi disse no Salmo 139: para onde fugirei eu da tua presença? Se faço minha cama no Seol, ali o Senhor está. Se faço da minha vida, se subo ao céu, ali o Senhor também está. Oh Jesus, não há para onde fugir, não há para onde fugir, meu Deus. Nós podemos se esconder atrás de um coração de pedra. Você pode se esconder atrás de um coração duro, de um coração muitas vezes que foi muito machucado, e assim você tem se escondido, colocando uma barreira como se fosse uma fortaleza para que não acessassem seu coração, não perdoando, não libertando aqueles que estão dentro de você amarrados, aprisionados por causa daquilo que te fizeram um dia. Jesus, eu sei, ó Pai, que a tua palavra, ela tem poder para salvar, ela tem poder para mudar, mas a tua palavra, ela tem poder para nos fazer também trazer, meu Pai, a nossa consciência, trazer o entendimento do que nós devemos fazer. E nós oramos e apresentamos ao Senhor, ó Deus, que os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Como um ato de fé, você pode junto comigo orar e dizer: Senhor, restaura a minha fé agora, Jesus. Restaura o meu coração, para que eu não seja, meu Pai, traído por mim mesmo. Fale isso: eu não quero ser traído por mim mesmo, eu não quero me enganar nessa vida, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver, ó Deus, como a sua palavra diz, todos os meus dias motivados pelo Senhor, motivados pela palavra, pelo ensinamento, pelo prazer de falar de Jesus. Oh Espírito Santo, vem nos tratando, vem nos moldando, vem fazendo segundo tua palavra nas rodas daquele, meu Pai, que estava, meu Pai, fazendo o seu vaso, como aquele homem, meu Deus, que fazia do vaso, ele viu o vaso quebrar, e quando o vaso quebrou, ele desmontou novamente e refez. Peça para Deus: Deus, refaça o meu coração. Peça para Ele: Deus, refaça o meu coração, faz meu coração voltar a ser temente. Isso, fale com fé. Deus, faça o meu coração a temer tua palavra de novo, respeitar o Senhor, respeitar os ensinamentos, respeitar a autoridade que vem de ti. Peça para Ele. Ele é Deus que ouve e sonda os corações. Ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a mim, e Ele dará a você liberalmente, não te lançará em rosto. Ele te alcança, Ele está cuidando de você. Diga para Deus: Deus, eu vou continuar no caminho certo, eu vou continuar fazendo, meu Pai, o que a tua palavra diz. Eu não vou olhar, meu Pai, para o caminho da escravidão, do pecado. Eu vou olhar para o Senhor, porque é o que eu peço todos os dias da minha vida. Apresente as suas mãos para o Senhor, e com este cântico, com este louvor, entoe com suas palavras, com fé e com amor. Peça a Deus que você possa estar com Ele, em nome de Jesus. E eu a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor.
de Deus, nós clamamos ao Senhor. Ore alamarabarabatiribiri, canta lamassiribi, canta lamarabarabatiribiri. Ore, ore, pois o Senhor disse que com gemidos inexprimíveis Ele intercederia por nós, as nossas fraquezas constantes. Talvez você não enxergue, não perceba, mas o Senhor tem cuidado de você. Ore, ore, canta lamari, canta labassuribi, canta lamaratiribalá. Oh, Jesus, vem renovar essa pessoa. O Senhor disse que enviaria o outro Consolador, o Teu Espírito Santo. Ori canta lamassiribi, canta labarabachiribi, canta duribi, canta labatiribi, canta rabatiribi, canta rabassiribi, canta. Ore, ore na língua dos anjos. Ore, pois a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Edifique-se, construa-se no Senhor, erga o Senhor o teu tabernáculo. Ore canta lama, siribi canta ribalaba, churibi canta labalaba, siribi canta rabalá. Oh Jesus, Jesus, tem Jesus compaixão da tua igreja, tem misericórdia, Jesus. Não deixe que caiamos na transgressão, não deixe que falhemos, ó Deus, porque nós queremos todos os dias exaltar o teu nome, Jesus. Oh meu Deus, nós colocamos agora num ato de fé e dizemos em o nome de Jesus Cristo que todo espírito de confusão, diga isso, espírito de confusão sai da minha vida, espírito de que faz que eu fique perdido, que eu fique levado às coisas desse mundo, sai da minha vida, sai com esses maus pensamentos, sai com este ódio, essa raiva, sai com esse sentimento de perdição. Eu estou dizendo em você, demônio, que age nos pensamentos dessa pessoa, impedindo ela de orar, impedindo ela de clamar, impedindo essa pessoa de buscar a Deus. Pai, passa agora com teu fogo e queima, meu Deus, estes demônios que agem na mente, que agem colocando sonhos, pesadelos malignos, colocando sonhos lascivos. Sai desta vida, sai agora com toda a tua imoralidade, tudo aquilo que não provém de Deus. Nós dizemos sai, nós dizemos sai, bata em retirada toda enfermidade, essa enfermidade, meu Pai, que essa pessoa tem carregado, ela tem usado isso, meu Pai, como estopim para não crer, ela tem usado a dificuldade dela para não crer. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores, meu Pai. Passa agora, meu Deus, tocando esta pessoa, tocando o rim que parou, tocando o pulmão, meu Pai, que não tem mais força para respirar. Toca agora, Jesus, nesta pessoa que tem dores de cabeça, essa pessoa que tem dores nas costas, nos pés, nos joelhos. Eu digo agora, a cartilagem que tinha saído, volte a produzir novamente, em nome de Jesus Cristo. Eu determino agora a saída daquilo que impedia essa pessoa, cada dia que passa, a visão dela fica mais turva, ela não enxerga direito. Sai daí o astigmatismo, sai daí a miopia, sai daí agora a infecção generalizada. Eu digo a todo mal que está no profundo do olho, no globo do olho, na menina do olho, sai daí agora. Eu digo a você, surdez, que faz essa pessoa sentir, escutar no fundo, ela ouve bem no fundo, ela quase não escuta. Eu digo, sai dos ouvidos surdos agora, em nome de Jesus Cristo. Efatá, pode abrir os ouvidos agora, em nome de Jesus. Passe a ouvir normalmente, passe a ouvir normalmente, em nome de Jesus. Eu determino sobre você a cura, como disse Enéas, como foi dito a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Fala teu nome, eu falo o meu. Jefferson, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. Seja curado, seja livre das doenças da alma, das doenças chamadas depressão, ansiedade, angústia profunda, tristeza, bipolaridade. Eu digo, sai, sai e sai e vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, é o que me sustenta. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aplauda Ele, aplauda Jesus, aleluia, nas palmas. Tchau. Me basta.
Obrigado, Jesus, pois eu vou andar com o Senhor para todo sempre da minha vida. Me proteja, me guarda, me dá a direção dos caminhos que devo caminhar, para que eu possa seguir firme até o dia da redenção completa, até o dia que o Senhor virá me buscar. Digam amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito. Bendito seja Deus. Amém, irmãos? Quando nós aprendemos, irmão, a palavra de Deus e nela nós permanecemos, o Senhor nos livra do mal. Amém? Eu quero ser como Jesus nos ensinou hoje, né? Eu quero ser um companheiro para você. A Bíblia fala cada um com o seu companheiro. E quando você achar esse companheiro, fale, conte para ele o que está sentindo. Se você precisa dessa ajuda de um pastor, alguém que vai te dar uma palavra, te dar um entendimento sobre alguma coisa que você não tem coragem de falar, procure um companheiro chamado pastor. Amém? Ele vai te ajudar, você pela palavra, vai te dar um ensinamento e Jesus vai fazer uma grande obra. Quem crê, diga graças a Deus. Amém? Sente-se, por favor. Os irmãos vão passar levando para quem precisa, envelope do dízimo, envelope da oferta, vai levar também a salva, pode passar com a salva. Quem está em casa tem acesso agora também às contas da igreja, ao Pix, que você pode fazer uma doação abençoando a obra de Deus. Irmãos, nós sabemos que tem dias que são difíceis financeiramente, são ou não são? Tem dias difíceis. E nós temos ouvido, né, gente, quantas pessoas falando, pastor, não dá para ir no mercado. Quem tem percebido isso também, né? Estamos tendo que voltar àqueles princípios. Não sei vocês, né, mas eu lembro da infância, quando estava um período difícil. Eu me lembro que minha mãe corria fazer o bolo de fubá. Alguém lembra desses dias? Eu gosto, peculiarmente eu gosto sempre, tá? Não só em dias difíceis, mas o bolo de fubá, o bolo do milho, o bolo da mandioca, né? Quantas coisas às vezes nós deixamos de fazer, só compramos para ser mais prático. E nós estamos chegando a um tempo que a gente tem que voltar a fazer pão, né? Fazer o seu próprio pão, voltar a fazer o macarrão. Quem faz macarrão? Por que eu nunca comi desse macarrão? Hã? Ah, é, mano. A irmã já pegou de uma pedra lá, já, pau, na orelha do pastor. Já comeu. Desculpa, irmã, é que tem mais gente. A irmã Ana já trouxe macarrão pro pastor, né? Mas nem pode não, o pastor tá meio fofinho, né, irmã? Tem que segurar um pouquinho o macarrão, né? Mas é brincadeira que eu falo com você, na intenção de você entender. Quando a coisa tá difícil, irmão, nós temos que assentar e fazer as contas. Tá difícil? Faz uma contenção de gastos. Por exemplo, você vai pagar na internet R$500 por mês? Hã? Ah, pastor, mas se eu pago cento e pouquinho, é pouquinho, cento e pouquinho. Mas é o cento e pouquinho às vezes que faz falta. Mas ficar sem internet, pastor, não tem como viver sem internet. Quem viveu sem internet aqui, levanta a mão. Você já viveu sem internet? Como que era a vida antes? Não era mais tranquilo? A saudade era maior, né? Para poder encontrar as pessoas era mais difícil. Eu vi um videozinho de um rapaz perguntando assim, alguém sabe o que é Barça? Perguntando para uma classe de jovens assim, alguém sabe o que é Barça? Quem de vocês sabe o que é Barça? Levanta a mão. Não sei o que é Barça. Aí teve uma moça, a irmã é professora, a irmã é obrigada a entender, né, irmã? Mas eu me lembro que a Barça, quando as professoras passavam trabalhos para a gente ia na biblioteca, e essas Barças tinham todos os tipos de assuntos do mundo. Você procurava na Barça ali, como fosse um dicionário, né? Você achava ali pelo nome e procurava o estudo sobre tudo aquilo que tinha ali. Irmão, dá uma Barça para um jovem hoje, irmão. Estão querendo tirar da escola até os livros, irmão. Não pode ter livro mais não, vamos colocar só tudo mídia. Vai lá, ó, veja aqui no quadro, já guardou, não guardou, perdeu. Então, eu acredito que tem evoluções que são boas, mas algumas que nem tanto. Ah, o que é o Barça? Ah, o Barça é o Barcelona. Né? Então, tem pessoas que elas não entendem que dá para viver sim sem essa modernidade. Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas se é uma coisa que vai fazer você sofrer, tira. Amém, Jesus? Ser fiel ao Senhor. Ser fiel às coisas de Deus, tá bom? Falei demais, acho que cada um faz o que acha que tem que fazer, né? Não estou aqui querendo ser o tutor da vida de ninguém. Mas você que está em casa, entenda e reconheça a necessidade de ofertar, dizimar, fazer cumprir a palavra de Deus. Envie através das contas ou do Pix a sua doação e assim faça a obra do Senhor, tá bom? Quando você fizer a doação através das contas ou do Pix, eu peço que você me envie o comprovante, por gentileza, através do WhatsApp 41 DDD 99682
2381. Amém? Que Deus abençoe vocês que ficam em casa, que a graça de Deus esteja sobre todos, e eu espero você um dia a estar com a gente aqui na rua Silveira Martins, número 44, para cultuar com a gente. Vai ser uma bênção a tua presença aqui conosco. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe os irmãos de casa, em nome de Jesus.